falando isso pelo seguinte, qual é o futuro que vai ter toda a arquitetura lá do Jardim Botânico, da Berrini, todo o complexo Anhanguera, que você não precisa mais de tudo isso, gente. Então aí fica vazio, custa caríssimo. Custa caro em imposto, custa caro em contas de consumo. Verdade. Luz, água, o pessoal usando custa toalete. Caro em manutenção, em limpeza, em jardinagem. Para você fazer uma transmissão, que como vocês falaram aqui, né? Hoje em dia pode ser em uma sala. Eu faço um podcast, é do tamanho dessa sala. E levei pessoas que de repente podiam estar lá no Globo Repórter, com uma puta estrutura. É a mesma coisa, fiz as mesmas perguntas. Então, e talvez dê até mais audiência dependendo do contexto que você usa na hora de pôr no YouTube, né? Então, cara, sabe, sei o programa do Lordello lá. É uma produção simples. Ele consegue dar um resultado, A Sônia Abrão, né? Sônia Abrão nada mais é do que o que a gente está fazendo aqui. É uma Só conversa. Que ao invés do microfone estar aqui, ele está na lapelinha bonitinho. E ela dá muita audiência, é o que segura a Rede TV. Porque a Sônia tem muita credibilidade, ela fez o nome dela, ela faz parte da história da televisão brasileira. Sim. E ela foi generosa quando percebeu que também precisava mudar. Que as pessoas queriam uma pluralidade de vozes. Sim. Muitas vezes a gente até concordava, porque é muito nítido, né? Você está vendo aquela história e é muito natural. Mas as pessoas também querem o debate. E também, de forma natural, a gente debatia. Sim. Muitas vezes já aconteceu e ela permitia também isso acontecer. Então, assim, também não é nada que inventa a roda, né? O Mesa Redonda fazia o quê? Mas é porque a Sônia... ela virou o sinônimo do que ela faz. Verdade. Se você tiver um programa teu, vai acontecer mesmo. Depois do tempo vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, eu particularmente, eu vou dar uma opinião e tomara que eu esteja errado pelo bem dos colegas, amigos e amigas que estão no SBT. Mas ninguém consegue pensar no SBT sem o Silvio Santos. Então pronto. Isso, verdade. Aí o Silvio se foi. Eu sempre me perguntei como é que ia ser o dia que ele se fosse, porque embora que ele estivesse lá recolhido, doente ou em repouso, não interessa. Ele estava aqui. Silvio, todo mundo ele vai voltar. Ele deveria ser proibido de morrer. Eu acho que pessoas deveriam, algumas pessoas deveriam ser proibidas de morrer. Eterno, exatamente. Então, sabe, era galgado nele aquela história. Porque tinha aquele compromisso, tinha um compromisso com os funcionários. Não estou dizendo que não vá ter, mas estou falando, era dele isso. Até passar, até se conscientizar todo mundo que ele passou uma doutrina e a doutrina deu certo, e que pode ir lá e investir, que vai ser assim, que ninguém vai mexer. É uma reformulação de um conceito, gente. Verdade. Então, eu acho que estava tudo galgado, que a história dele na TV se confunde com a própria história da TV. Exatamente. E televisão é acertar e errar, e ele acertou e ele errou. E depois de um período, ele entendeu, o Silvio entendeu, que não era bom essas mexidas. Claro que essas mexidas, ele poupava dinheiro para não errar nas produções. Mas depois de um tempo, ele começou a entender que televisão precisa estar ali, naquele horário. Não dá para tirar o Serginho Grossman todas as vezes. Não dá para Praça é Nossa não entrar naquele horário. Entendeu? Do mesmo jeito que tem que respeitar o horário do programa Silvio Santos, tem que respeitar o horário dos outros programas. É hábito. Então, por exemplo, a Sônia é a mesma coisa. Ela se tornou... querendo ou não, com todo respeito, hein, Thiago? Mas ela se tornou sinônimo do que ela faz. Eu acho ela número um hoje. Porque ela foi pioneira. Claro. Como ícone, assim. Desde quando ela foi jurada no Silvio, a mesma coisa vai acontecer com você. Se você tiver um programa e você conseguir se firmar, que você tem competência, tem merecimento e tem talento, você vai conseguir também esta qualificação. Mas, por exemplo, agora com os 3 T's do Mulheres, que é o Tutu, a Tia e o Thiago Rocha, aumentou, acho que a audiência, porque eles batem uma bola legal, então a gente consegue se divertir, porque a Tia também é humorista, então leva para um pouco de humor, né, que é o Guilherme Ueda, né? Guilherme Uzeda, ele também é humorista, então leva um pouco para o humor, então a notícia fica mais leve. O Thiagão dá sempre uma notícia light, ele não pega pesado. Mas você sabe, ô Bip, que isso lá na Sônia Abrão foi eu que implementei também de forma muito peculiar, muito
doses, porque o programa já é um programa consagrado. Sim. E quando eu estava lá, eu entendi que muitas vezes faltava um riso. Uhum. Não é pra gente ser palhaço. Não, mas ficar light. Pra dar uma quebrada naquela Isso. coisa só da crítica. Uhum. Então eu já me enfiei embaixo da mesa, Uhum. eu já me escondi atrás da geladeira. Cenário, falava que a Sônia Abrão tinha que ter uma tijolada. Olha, nossa, Sônia Abrão, essa tijolada que você deu, vai ter um quadro, Tijoladas da Sônia Abrão. Ah, que legal. Então você ia tentando fazer essa história. Isso. E eles continuam lá fazendo. Não consigo assistir, porque eu estou no ar no mesmo horário. Sim. Mas, claro, pelos números de audiência, eles continuam indo muito bem. Uhum. E a Gazeta também está numa outra vertente, Claro. que a gente quer, sabe, tipo, trocar uma ideia do Porque jeito já que está a gente consagrado mulheres também, né? E tem para todo mundo. Eu era É feirante, isso. Bibi. Uhum. Eu era feirante, eu vendia fruta. Uhum. E na barraca do lado, o cara vendia a mesma fruta que eu. Sim. E do outro lado também tinha o cara vendendo a mesma fruta que eu. Mas você fazia diferente. Não, no final da feira, todo mundo vendia o seu, e Uhum. cada um que tinha o seu borogodó, Uhum. um vendia mais rápido, outro vendia mais devagar, mas vendia. E tá tudo bem, porque a gente precisa o quê? Tá feliz onde a gente está trabalhando Sim. e com os nossos boletos em dia. Sei. Então, esse é o grande barato da Sei. vida. Tem para todo mundo. E depois as pessoas entenderam que toda tarde Uhum. precisa ter fofoca. A Kátia Fonseca faz também, no mesmo horário. O Então você muda de fofocalizando canal, tá lá, focalizando. É o entendeu? mesmo horário. Só que eu acho que, por exemplo, o Silvio demorou. Uhum. O Silvio demorou para colocar um programa de fofoca e deixar o programa de fofoca na grade. E a Cris Flores saiu, né? Pois é, o Silvio demorou para ter um programa feminino e deixar o programa feminino Aham. na grade. O SBT não é uma emissora que o povo gosta de programa feminino. Uhum. Você vê quantas tentativas já fizeram Foi, né? e não foi. Por quê? Claudete É hábito. Troiani. No Olha Você. Uhum. Por quê? É a mesma coisa do programa infantil. Por que que nós, até 40 anos, temos um carinho muito grande pelo SBT? Porque o SBT nos formou. Porque tinha o Bozo, tinha a Mara, tinha Do Ré, Mi, Fá, o Sol, Hora Simoni. o Hora do Capeta. O Simoni, a Mariane. Mariane. Pô, Entendeu? era Acabou. só Mas eu infantil. acho que é a identidade. Acho que se conseguisse uma identidade e passar um programa de informação dos astros e tal, Uhum. com a cara do SBT, assim, menos protocolar, menos formal, quero dizer, Uhum. brincando tal, entendeu? O negócio, "Oh, como é que é? Como é que aconteceu aí? Tivesse alguém e chama alguém que está do outro lado lá, que está na rua, tá brincando, sabe? Uhum. Eu acho que poderia dar mais certo, porque ele tem razão. É um público muito informal, o Uhum. SBT. Mas eu acho que se pegasse esse formato, entendeu? Totalmente descontraído, meio programa de auditório, assim. Ah, mas você pegaram a Cariúcha, que era uma pessoa do BBB e se deu bem a beça, né? Foi da Fazenda. Da Mas você Fazenda, sabe aliás. qual é que é a história? O Ah. SBT, eu acho que ele passou por um momento de não colocar os programas que ele poderia no ar. O SBT, antigamente, tinha o programa do Chitãozinho Chororó nos domingos de manhã. Eu lembro. Tinha o programa do Milionário José Rico. Aham. Por que não colocar de novo? Agora a Globo vai colocar o Daniel. Mas Aham. estava feito, o SBT já tinha Já feito. tinha feito, ele tinha um programa. Entendeu? de Por que então não sertanejo. pegasse o Sérgio Reis? Sim. Falar, Sérgio, vem aqui, porque não tem uma pessoa que é mais cara do SBT e a cara do sertanejo do que o Sérgio Reis. Sim. Que- Mora em São Paulo. Que mora em São Paulo, que é fácil, que gosta de fazer isso. Aham. Por que não fez? Porque lá está o horário disponível. Aham. Tem o horário destinado para as praças, Aham. que é uma horinha daquele programa de pegadinhas, Sim. de vídeos da internet, mas antes dá para fazer. Pô, você tá... Olha o que a TV Aparecida faz com o Terra da Padroeira Sei. nos domingos de manhã, que é um programa simples, é um programa gostoso de assistir e que pontua. Sim. Chega a dar um ponto de audiência E no todo domingo de sertanejo manhã quer fazer. na TV Aparecida. Porque é um programa sertanejo. Pô, tinha um programa com o Rolando Boldrin nesses Lembra? moldes, na Som cultura. Som Som Brasil. E era do cacete, bicho. Aham. Acho que era o único programa que todo mundo punha na cultura. Todo mundo não. Ah, mas- esse Sou Brasil era No Sesc. Não, né? Era na Globo, não era? Não, Bem na- Brasil. Nós estamos bem Não, Brasil, Bem Brasil da era cultura. da cultura. Isso. Que era Cultura, do Bem Vande Brasil, Doratioto. É. Aham. Então, mas era muito legal. Faz falta isso daí. E a cultura tá vazia, que nem eu falei, né? Fui lá visitar o Maurício Valim. Nossa, cheguei lá, não tinha ninguém. A sala dele só tinha ele. Falei, nossa, Valim, tá vazio. O pessoal foi almoçar. Ele falou, não tem ninguém mais trabalhando. Muda o prefeito, muda todo o governador mundo. muda todo mundo. Muda todo mundo. E Normal. acabou.
Mas normal, daqui a pouco vai mudar de novo. Às vezes o governador não está se dando com o presidente da televisão. Entendi. E pode ser uma história também de não gostei dessa programação, vamos mudar. E beleza, mas eu acho que precisa. Eu acho que são televisões, por exemplo, o papel que a TV Cultura tem na TV brasileira para lançar programas, principalmente infantis, é fantástico. Entendeu? Quantos Gloob, Catavento, Bambalalão, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, Daniel Zulay, lembra? Entendeu? Turma do Globilão. O Marcelo Taz, não tinha o Senta que lá vem história, né? Que isso formava as pessoas. Era um programa que ensinava as crianças a falar, a comer, a lavar a mão. Eles tinham algumas coisas que eles ensinavam. Tipo Vila Sésamo. E não é programa caro de fazer. Sim, mas você precisa ter boa vontade, primeiro, de garimpar talentos. Gloob. E de colocar no ar. Ficava dois peixinhos, né? Falando assim. Dois peixinhos, um falava com o outro, fazia pergunta. Que coisa mais barata que isso? Não, Tem coisa mais barata que isso? Não. 2 pessoas contracenando num croma. Isso. 2 bons redatores no bastidor. Tem coisa mais... E chamando desenho? Então, isso acabou, né? Não está no ar porque não querem, amigo. Sei. É porque acho que não dava patrocínio financeiro. Então, mas a cultura não precisa de patrocínio. Sei. A cultura é uma TV pública. Mas eu acho que ela busca isso. Não, mas hoje já tem, né? Pode, mas a lei não permite. Mas a criança, ela precisa. A criança precisa. A gente está num lance de gente privilegiada, amigo. Que nós temos a internet que a gente quiser na velocidade que a gente quiser. Sim. Mas quem disse que nesse Brasil, que é um continente, as pessoas têm acesso à internet com a facilidade que a gente tem? Quem disse que no Brasil todo mundo tem um celular de boa tecnologia para assistir um vídeo na internet? Então, o Lucas Neto, que falando infantil, agora está no SBT, né? O Lucas Neto foi para o SBT. Dando errado. Aí a gente fala, a Silvinha Bravanel tinha um programa infantil que era muito legal, né? Que é o Bom Dia e Companhia, que é do SBT mesmo. E agora entrou o Lucas Neto para fazer um programa de sábado, que vai no ar no sábado, e derrubou a audiência. A mesma coisa, por exemplo, o Tirulipa entrou para substituir o Raulzão. O Raul se aposenta esse ano, né? Ele já falou isso, inclusive até no Hulk, que ele vai se aposentar esse ano. E entrou o Tirulipa. E o Tirulipa, por sinal, é a única produção que aumentou, em vez de diminuir. Aumentou, porque foi o Vinícius, que é um amigo nosso, que saiu do Chega Mais, trabalhava com a Fabi, e agora trabalha no Tirulipa. Então, o Tirulipa aumentou o número de pessoas, foi o único departamento. Mas posso dar uma sugestão, uma opinião? É aquilo que eu estava falando para vocês. O SBT, as coisas para dar certo, elas têm que ser bem descontraídas. Porque ele tem é uma televisão caracterizada pela linguagem informal. Até o Gugu, quando fazia o programa de noite, eu lembro o Cine... aquele que ele sorteava, Cine não sei o que lá. Cine premiado, cinema premiado, sessão premiada. E tinha o TV Pau, lembra disso aí? Pau. Que era com o Serginho... Paulo Barbosa. Paulo Barbosa fazia no Rio e a Mara Maravilha, acho que fazia em São Paulo. Não sei se... Então, sabe, as melhores atrações do SBT sempre foram as coisas mais descontraídas. E o Tirulipa, Circo Tiru, ele tem cara de circo, é festa. E aí, galera, vamos aí. É auditório, entendeu? Então, ele traz essa cultura do auditório. É um calouro diferente do Raul. Porque o Raul agora virou gospel, né? Então agora é só gospel, não tem mais ninguém lá. Então, eu acho assim, cara, só tem, minha opinião, só tem 2 maneiras de você dar certo com qualquer coisa. É assim, ou você faz diferente de todo mundo, algo que todo mundo, ou faz melhor do que todo mundo, algo que todo mundo está fazendo, ou você faz algo diferente de todo mundo e tenta manter diferente enquanto você puder. Por quê? Porque quando você faz algo diferente, daqui a um tempo, alguém terá feito a mesma coisa ou algo muito parecido. Então, por exemplo, o Tirulipa, ele é algo diferente dentro. Ele vai ser próximo do quê? Nem da praça, não é? Não, entendeu? Ele é algo diferente. Então, ele vai chamar atenção. Tá? Então, pelo menos no início, né? Fica os primeiros meses, ele vai chamar atenção. E precisa de paciência também. Televisão é hábito. Deixa as pessoas se habituarem com o Tirulipa, assim como gerações passaram a se habituar com o Raul Gil. E todo mundo tem medo de arriscar coisas novas. Assim, cara, eu tô com 66 anos
E a coisa que eu menos gosto, escrevo até hoje, vendo o quadro de humor para fora de São Paulo e tal, para as rádios. A coisa que eu menos gosto é quando o cara fala assim: ô meu, mas volta a escrever o inglês lá da Panta. Meu, eu já usei todas as palavras que dava para usar na escolinha dele. Eu usei tudo que eu podia usar na Gabaritos da Furvex. Tudo bem que o cara é saudosista e tal, mas eu faço isso hoje já não seria. Eu gosto de fazer um negócio. Eu gosto de não enjoar das minhas próprias coisas. Então, eu faço o País do Futebol, eu faço o Doutor Online, que é telemedicina, eu vou procurando atualizar. E assim, a gente não tem que ter medo de desafios. Então, inclusive, eu vou falar um negócio em primeira mão para vocês dois. Por exemplo, nunca vivi essa experiência. Eu tive um convite uma vez para fazer cinema, para viver Dom Pedro. Porque um cara, quando eu estava com o fazendeiro na Praça Nossa, Nhonhô Gastão, fazendeiro Corvo. Eu lembro. O cara achou que eu era um puta ator e que eu... mas era legal aquele quadro. Eu adorava o quadro, eu era apaixonado. Mas ele me imaginou com barba, tudo, e era Dom Pedro com a Carlota Joaquina no Sambódromo, era um filme, mas não virou, tá? Agora, por exemplo, eu fui convidado para... Vou fazer 2 filmes. Que legal. Eu vou começar a gravar um agora, em outubro, que é Os Estranhos na Noite, que é baseado na música Strangers in the Night, do Frank Sinatra. Que é do Walter Neto, a direção, que é um puta cineasta. E no mesmo filme está o Zé Américo, está o Ricardo Mack, e tem mais gente legal. E eu gravo o ano que vem, o 45 Dias, que tem o Moacir Franco, acho que vai ter o Vilhena, Paulinho Vilhena, Moacir Franco, um cara que... Oscar Magrini, amigão. Sim, eu sei que é um puto elenco esse aí. E esse, a gente estava falando aqui de ajudar no silêncio, então não vou dar muito detalhe que eu não gosto de falar. Mas, assim, por exemplo, isso tudo surgiu o quê? Porque todo mundo que chega assim para mim, se você me contar uma história, eu Pardini, estou com uma dificuldade, eu posso não conseguir, eu vou tentar te ajudar. E eu fui tentar ajudar o Roger Chedi. Você sabe quem é o Roger Chedi? Não. É um ex-multiatleta, o único caso do mundo que ficou 17 anos com o pescoço quebrado e não morreu. Nossa! E quando ele foi participar do Café com Bobagem, que eu o conheci, e ele estava vivendo ele ainda é personal trainer, escritor e palestrante, e estava com dificuldade. E aí eu comecei a tentar ajudar ele. E aí a gente estava com nós na firma, na Band, e eu fui lá na direção da Band só para pedir para a Kátia Fonseca levar ele de tarde para ajudar ele a vender livro e palestra. Aí não ficou aquela coisa assim, porque eles recebem centenas desses pedidos por dia, né, Tiago? Mas aí eu consegui convencer o diretor da Band a assistir os materiais do Roger. E aí foi que, assim, para resumir, fizeram uma reunião e vai virar o filme, entendeu? Essa que é a história. E aí, missão cumprida, não quero nada, mas aí também, não, se eu não fizer, não vai ter o filme porque eu fui o padrinho. Então, aí, assim, não sei o que eu vou ganhar, não sei, sei o papel que eu vou fazer, que eu tomo conta do Roger na fase que ele está no hospital, vou ser o enfermeiro dele, mas não sei exatamente o contexto, né? Mas esse ano a gente começa a gravar esses Estranhos na Noite, que eu acho que eu vou só ter uma participação. São 3 histórias em separados, Estranhos na Noite. Que a música Strangers in the Night, ela conta tipo a história de um casal que do nada os olhares se encontram, são pessoas que estão nada com nada e de repente uma completa a outra e é isso, essa música do Frank Sinatra. E o Estranhos na Noite são 3 histórias, onde pessoas que não estão nem aí, que jamais esperam, encontram pessoas. Né? Então eu não sei, eu estou começando agora a ler o roteiro. Eu sou um artista da noite, acho que o Zé Américo também, mas assim, eu sei que tem um lance de um cabaré, entendeu? E tem as pessoas que se conhecem no cabaré, tem um lance de produtor artístico no filme, tem um produtor artístico que ganhou muito dinheiro, tem um advogado que virou produtor, tem essas coisas todas da noite, do mundo artístico, né? Mas me fala uma coisa, o Nós na Firma, eu queria saber, porque era um programa que era um sábado à noite, programa de humor, mas assim, eu achei que faltou vocês viverem os personagens que vocês viviam, porque, por exemplo, o Robson fazia um cara que lia a mão, uma mulher que lia cartomante, assim, mas ele imitando a Sônia Abrão, ele imitando a Xuxa, ele imitando o Raul Gil,
era muito mais legal de assistir do que ver aquilo, porque, por exemplo, eu vi muita... Você tem um monte de personagem que não foi usado no Nós na Firma. Não foi. Ali que eu falei, mas a graça do Café com Bobagem... É a particularidade de cada um deles. É a particularidade. Não é personagem novo. O cara precisa estar... inventar. Ele precisa estar, como é que fala? À vontade naquilo que ele transita e deixa ele fazer, porque ele já é um só show. tinha Fera, Gorete Milagres, Marcelo Médici, eles, Moacir Franco, Rosicléia. Então, mas sabe o que tinha foi? Tudo para dar certo. Sabe qual foi o problema? É que vocês estavam... Tem uma hora que a gente está falando aqui de negócio de renovação e tal. Eu não sei, cara, a TV... ela não aposta na renovação, sabe? Você falou, eu posso fazer... Eles pagam uma puta grana para trazer algo que está dando certo em outro canal, mas eles não investem, não arriscam para algo dar certo aqui. Sei. Sabe, eu acho que, por exemplo, a Bandeirantes foi corajosa no meio dos anos 80 com Perdidos na Noite de madrugada. Verdade. Porque era um horário que você não perdia nada, passou a agregar, depois mudou de horário e lançou o Faustão. Porra, as TVs podiam fazer isso. Põe um programa, dá chance para os caras de madrugada, qualquer coisa, mas deixa fazer. Isso, madrugada está jogada no livro. Exatamente. E nós chegamos lá com uma ideia. Então, por exemplo, meu personagem, ele ia ser um vendedor. É assim, o cara chegou para mim e falou, Pardini, você vai ser um vendedor. Sei. Lá era um... Como é que fala? É um co-work, tá? Era um escritório, as mesas todas alugadas, mas você tinha um vendedor, um psicólogo, um personal trainer, cada um. Aí o cara falou, você vai ser um vendedor, pensa no vendedor. Aí eu fiz um cara, que era um cara playboyzão, como se fosse filho do Silvio, que o cara era inspirado no Silvio. Só que ele era um puta mentiroso, entendeu? E aí a minha ideia era que o cara o tempo todo ele ia numa cliente, eu ia uma gostosa lá, ele já ia chamar pra mesa. Entendeu? Aquela história, sabe que meu pai, você já viu meu pai lá? E com aquele jeito do Silvio, sabe? Ele ia falar, porque meu pai... E, sabe, mexendo no anel, só que ele era um playboy de camisa florida, aberta, corrente. Essa é a história. Eles iam chamar o cara de Silas. Sim. Para lembrar o Silvio, né? E Silas Santos. Depois mudaram para Silas Salles e fizeram um vendedor normal. Aí eu tinha que fazer as performances dentro do vendedor. Aí eu fazia umas gags lá, tipo assim, que eu estava falando normal, e de repente eu tinha uns ataques de nervo, umas coisas. Mas não era. E aí, assim, tinha muita piada cortada. Tinha uma puta equipe de redatores legal pra caralho, tinha um filtro absurdo. Ficava um programa infantil, mas também não ficava um programa infantil. Enfim, bicho, sabe? Foi lançado, infelizmente, numa época no meio das campanhas eleitorais, em setembro. No horário de 8h30 da noite, depois do Jornal da Band, no olho do furacão, sabe? Com todos os telejornais correndo, falando dos candidatos. Então, assim, e não tinha errado. Um redator, assim, quem que era o redator? Tinha, mas é um cara que não lembro o nome dele, mas nunca Magalhães? Não era o Magalhães. O Magalhães. Então, mas era tanto filtro que o Magalhães... Tinha o Renato Tortorelli, que era do caralho. É bom, mas fazia umas puta piada lá e os caras, porque veja bem, essa piada... Sabe, quando começa essa coisa... O humor não pode ter censura. Não pode. Eu também entendeu? acho. E se você tiver medo de arriscar, essa é só a minha opinião. Sei. Se você tiver medo de arriscar, não faça. Sei. Porque se você não deixar um programa de humor engraçado, não tem sentido ele estar no ar. Não tem sentido ele estar no ar. Porque você quer assistir um programa de humor para dar risada. Sei. E o que mais tem nos últimos tempos é programa de humor sem graça. A maioria no Multishow... Aqueles no Multishow... Que eu assisto e falo, não vejo graça nenhuma. Se não for o do Paulinho Gogó, eu olho, eu falo daquele menino que tem o cabelo aqui... O Chororó lá, aquele... Eu sei que tem muita gente que consegue rir, sei. Porque ele está no ar. Então, se o programa está no ar, é porque tem muita gente que gosta e assiste. Mas eu ao mesmo não consigo rir. Para mim, se eu não consigo rir, eu não posso chamar de programa de humor. Eu prefiro o Paulinho Gogó falando na praça, como ele falava, aquelas piadas dele, que, puta, era maravilhosa. O Ceará. Então, você ri com aquilo, né? Eles, quando estavam na praça, que era sempre humor simples, né? Era humor simples, que era umas piadinhas. O que acontece hoje com o humor, que ele está colocando aí, é a mesma coisa. Por exemplo, eu sou filho de um artista plástico. Aí meu pai ficava mostrando as obras Renoir, Rembrandt, Monet, Salvador Dalí. Mas aí um cara chegar para Salvador Dalí e falar, não, mas esse quadro é uma bosta. Você vai me fazer um relógio derretido? Porra.
sabe? Puta obra do Salvador Dalí. Tempo que passou. Existe até relógio decorativo que acompanha o móvel, assim, sabe? As caras, a esticada dele, assim, e tal. Então, assim, é a mesma coisa, gente. Você quer caracterizar uma coisa com o teu formato de ver. Sim. Nós temos uma maneira de ver as coisas. Aí o cara chega e fala, não. Então, não tem identidade com o teu trabalho. Não é a tua cara. É a mesma coisa o cara chegar para ele e falar, não, mas peraí, mas você está falando muito coloquial. Fala uma coisa mais formal, senhoras e senhores, eu queria dizer que o cantor Chororó não vai dar certo, entendeu? É isso, o CQC era um humor, mas era meio sarcástico, né? Porque tinha o Rafael lá, que... Mas por isso que funcionava, eu não sei, foi uma judiação. Sarcástico, né? Porque tinha muito mais processo, dava prejuízo do que lucro, tinha muito processo, aí tem que sair do ar, não tem jeito. A conta não fecha, não nunca sabia fecha. Que fechou porque tinha muito processo. Rafael Cortez, a Ione Igual Odyssey. o Pânico. O Pânico também muito processo. Mas posso contar? O Pânico e o CQC pegaram o começo dessa onda podre, que eu chamo de politicamente correto, porque lá atrás, o Cacete e Planeta, Brasil Urgente, Cacete e Planeta, que os caras zoavam o comercial da VASP, zoavam não sei o quê. Eu achava demais, entendeu? TV Pirata, é verdade. Sabe? Né, agora você pensa assim... Nasceu do Pasquim, né? Esse TV Pirata era do Pasquim. O que seria hoje do Jorge Lafon? Verdade, não pode, porque apologia ao homossexual. O que seria dos Trapalhões? Que o Mussum era escada, o Zacarias era... Porra, o que ia ser desse... Então, mas a televisão é importante para alertar a gente, abrir o olho do que a gente poderia fazer. Então, mas a televisão também tem medo. A televisão tem medo de investir, a televisão tem medo ser de cancelado. Colocar a gente no ar, tem medo de ser cancelado. Gente, que cancelamento de internet dura um dia. Depois o pessoal esquece. Não, sabe, você não vai ficar remoendo essa história. Acabou. É um tropeço. Todos nós acertamos e todos nós erramos. Por que a gente tem que ser perfeito? Só porque a gente tem um microfone embaixo da boca? O cancelamento em si já é um procedimento totalmente errado, porque ele é não admissão de um erro. Isso. Pô, cuidado. Você posta uma coisa que eu não gosto. Você fala uma coisa que eu não gosto aqui, eu levanto, viro as costas e vou embora. Sim. O cancelamento é isso. Eu estou seguindo você, estou seguindo ele. Ele posta uma coisa que eu não gosto, dá licença, nunca mais. Não é assim. É direito de opinião. É que nem política, né? A gente tem o nosso cada um tem o seu. Convicções. Aí ninguém vai e fala mal do político. Eu não ganho nada do político. Eu deixo ele falar mal, ele fala mal. Eu só ouço e cada um tem sua opinião, né? Mas aí cancela. Não, eu tenho amigos que ficaram inimigos porque eram Bolsonaro ao extremo, aí ficaram inimigos das pessoas que são do PT. A Xuxa a irmã da Xuxa não morreu e a Xuxa não falou com a irmã por causa de desavença política? Então isso aconteceu, agora ficou Paquita, pior. A Andréa Sorvetão não é porque ela é Bolsonaro e a Xuxa verdade. por outra história? Foi, verdade. Então, assim, gente, por que que eu vou me permitir achar que uma pessoa que foi tão bacana comigo ou que conviveu comigo, porque ela tem uma opinião política divergente, ela é um ser humano de menos prestígio. É comum você ouvir ator contratado que está lá dentro, atriz, falando, eu fui cerceada da novela porque eu tenho uma opinião dissidente. Sim. É comum você ouvir lá. Eles não têm direito. Eu assisti agora a Xuxa, apareceu a das Paquita. O especial que a Globo fez das Paquita, eu assisti, né? E eu entendo a Marlene Matos, porque a Marlene Matos era o magrão, só que ela era o magrão da Globo, porque o magrão mandava. O magrão chegava lá, é isso que eu quero e tal, e ele mandava, mas só que ele tinha um coração maior, porque ele sempre tratou todo mundo muito bem, ele sempre foi generoso, né? Que Deus o tenha, ele foi muito generoso com a gente. Mas ela era o magrão. Mas quem disse que a Marlene não tinha? A Marlene era uma nordestina, era uma mulher dirigindo programa de televisão nos anos 80, coisa difícil de você lembrar, mulher. Verdade, verdade. Então, assim, se ela não fosse desse jeito, metendo o pé na porta... A Xuxa não seria o que ela é hoje. Não, então. E pelo amor de Deus, e a Xuxa já provou no programa dela na Record, quando a Record deixou ela fazer ao vivo, que falta muito ali para a Xuxa ser essa comunicadora que as pessoas querem colocá-la no lugar. Então, a Marlene foi a pessoa que construiu
uma carreira bacana. Que não deu certo, tá ótimo, beleza, você pra lá e você pra cá. Mas a Marlene ser o demônio e a Xuxa ser o anjo, não. isso daí é uma covardia que as pessoas que são feministas, é uma covardia que as pessoas fazem com a Marlene Matos. Já falamos aqui, todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito, claro. Eu trabalhei com Fausto, Carlos Alberto, Gugu e Silvio Santos. Posso dizer que todo mundo era santo? Ninguém era santo. Sim. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem um lado. Bicho, acho que a gente tem que manter, a gente tem que ver o lado profissional. O lado bom que essas pessoas tiveram na nossa carreira. Por exemplo, vocês dois, tem pessoas que passaram na nossa vida, seguramente, que vocês não viram nunca mais, mas que foram fundamentais para vocês. Verdade. Uma coisa ou outra. Né? E tem pessoas que, bicho, eu não gostaria de ver de novo, mas sou grato por ter visto, porque não teria acontecido. Entendeu? Não teria acontecido o negócio que me levou para outro lugar, até que me fez sair de perto, que eu fui parar lá. Você entende? Que a gente, às vezes, você precisa pisar na brasa para dar um pulo, para de repente você pisou na pedra ali, e atrás da pedra tinha um diamante. É isso. Então, cara, a vida toda ela é feita de altos e baixos. É que nem um eletrocardiograma. Porque se fosse estável, cara, na hora que o eletrocardiograma está acabou. Acabou, é verdade. A vida saudável, ela é assim. Não sobe e desce. E a nossa vida é a mesma coisa. Eu fiz umas pegadinhas com o Silvio Santos, né? Eu trabalhei, fazia umas pegadinhas com ele, era o Hélio Vargas que dirigia. O Helinho Vargas que dirigia. E eu fiz algumas pegadinhas, inclusive com o Celso Portiolli, fiz várias com o Celso, com o Fernando Benini, né? E o Silvio, eu fiz 2 pegadinhas com ele no palco. E nessas 2 pegadinhas, eu estava no camarim da Hebe, escondido, né? Ele chegou numa delas de cueca, paletó, microfone, gravata, sapato bico fino, meia preta até em cima, meia preta aqui em cima. Ele chegou de cueca e veio passar a pegadinha comigo. Aí, na hora que ele passou a pegadinha comigo, né? Pô, imagina, eu com o Silvio Santos de cueca, né? Se eu conto isso, as pessoas não acreditam. Aí ele veio passar a pegadinha comigo, depois que ele passou a pegadinha, ele falou assim, olha, depende muito de você, hein? Essa pegadinha está nas suas mãos. Ai, meu Deus, quando ele falou isso, eu falei, agora já era. Eu tive que ir lá Mas ele era o diretor, ele me dirigia ali, entendeu? E a gente não quer fechar as portas, claro as oportunidades que deram pra gente. Pô, eu vou, pegadinha, eu que sou responsável, vai dar certo. E eu fiz as 2 pegadinhas que eu fiz no palco e as 2 arrebentou. Então ele gostou demais, mas ele que me dirigia praticamente, o Elinho, que era o diretor, né? O Renatinho, que era o diretor, o Renatinho, diretor do programa, mas o Elinho que era o criador do quadro, né? Das pegadinhas. E quem me dirigiu mesmo era o Silvio. Então, quer dizer, o Silvio era o diretor, né? Ele que fazia a direção. A Xuxa não se dirige. O Gugu precisava do Magrão. Então, tem pessoas que precisam de um diretor. Sim. A Sônia Abrão não precisa do Elias. Mas ela mesmo faz. Eu tenho uma definição para isso no nosso meio, que eu digo assim, é que nem os astros lá do céu. Você tem os luminosos e os iluminados. Sei. Você tem aqueles de luz própria, que são os luminosos, como é o Sol. E você tem os iluminados que são que nem a Lua, que é maravilhosa, mas sem o Sol ela não existe. Sim. Então verdade. A Xuxa, ela não tem essa luz de você entregar o microfone e ela ocupar o espaço cênico. Sei. Tem o raciocínio lógico de levar... Não tem, cara. Então, é o que eu estava falando aqui lá no começo. Tem grandes atores da Globo com o texto na mão. Dá um microfone, sai com uma câmera e fala, vai lá e brinca com o cara fudido. Brinca com o Dan Stuba. Olha lá, o Dan Stuba tá no ponto de ônibus. Vai lá, faz... O cara treme, o cara não é. Então, assim, percebe? Tem que ter um texto para ele lá. Então, assim, eu acho que a Marlene, ela conseguia viver aquilo que ela não podia ser no palco. Ela conseguia transportar isso para a Xuxa. Isso é um talento, meu. Porque a Xuxa, para mim, sozinha falando, ela passa aí. Com tudo que ela tem experiência de TV, ela passa em segurança. Ela não tem ritmo, ela não consegue segurar um texto. Ela não... Sabe, eu sinto essa falta. Assim. Sei. Eu trabalhei muito com as Paquita, né? Porque eu trabalhei com o Polegar, com o Banana Split, e o Gugu levava muitas Paquita, levava os Paquitos, depois levou o You Can Dance, que era tudo da Marlene. Esse grupo era da Marlene. Então, eles faziam muitos programas, eu estava sempre nos camarins ali, né? Era até o Vasco que trazia elas, ela era da gravadora do Vasco, que era um amigo meu que trabalhou comigo. E ali mesmo...
elas comentavam, geralmente, né, que elas não podiam comer. A Marlene não pode nem saber que eu comi isso. Então elas não podiam comer. Mas assim, que a Marlene tinha aquele grupo como as pessoas que nem o Dominó. Eram os 4 bonitinhos. Pessoas bonitas. Pessoas bonitas, não podiam engordar. Então, mas se era tão ruim desse jeito, por que eles não pediram pra sair? Pois é, mas é que tá. Por favor. Era ruim pra caramba, entendeu? Sofria pra caramba. Mas cadê também o pai dessas crianças? Então, elas não contavam. Eu vi agora no amigão. especial que elas não conseguiam contar pra mãe nem pro pai, que elas tinham que ficar pelada na frente da Marlene, que elas não podiam comer um pudim. Mas também é uma covardia você trazer os anos 80, o que ela fazia nos anos 80, que era de um jeito agora. Exatamente. E é uma covardia. Entendeu? Se as pessoas precisam que elas se tratem com um psicólogo, psiquiatra, com qualquer coisa. Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem trauma. Infantil. E os diretores, eles não são anjos. Até porque nós somos pagos para fazer bem feito. Nós não somos pagos para fazer mal feito. Se um dia a gente tropeçar, vai orientar e vai vir uma cachuletada. E tá tudo bem. Sim. É isso. Mas os diretores antigamente, eles mandavam. Por exemplo, eu entrava na sala do Magrão, que era o top do programa. Ele tinha o top. Era o programa de domingo para gravadora. Ganhava do Faustão. Era o top dos programas. O Domingo Legal era o pica dos programas. Aí o Magrão, a gente ia na sala dele, ele tava de mau humor. Eu falava, e aí, Magrão, beleza? Ele, vai tomar no clau. Eu falava, tá bom, Magrão, eu vou, mas eu volto, hein? Segura aí que eu volto, hein? Aí eu saía, dava uma risadinha, ficava meio sem graça e tal. Aí quando eu voltava, ele já tava mais de bom humor, eu fechava o meu artista no programa. Aí todo mundo falava, porra, Bibi, você conseguiu pôr o Edmo no Domingo Legal? Eu falei, eu consegui pôr o Edmo no Domingo Legal. Mas é que o Magrão, às vezes, ele ficava nervoso, então ele brigava com todo mundo da produção, depois ele abraçava todo mundo, beijava e vai lá pra minha casa, era churrasco na casa dele, a gente fazia festa e pronto. E então, o ele povo tinha bebe da fonte do Magrão até hoje. Mas hoje, por exemplo, o Juninho é diferente. Ele é diretor, mas ele é um diretor mais light. O Celso Portiolli mudou, pode mais ter diretor daquele jeito. Não pode mais, é isso. Se tiver um diretor daquele jeito, ele não durou uma semana na televisão. É verdade, hoje mudou todos. Moral, ele me fez chorar, não sei o quê. Mas o Magrão deixou legado na televisão brasileira. Deixou. Entendeu? Aquelas coisas do artista sair do hotel com limusine, com helicóptero perseguindo. Pô, a princesa, o que ele fez com o Netinho. Entendeu? Então, assim, a princesa. O berço, o Domingo estilo, Legal, né? O estilo, ainda é o estilo do Magrão. Então, o Passo Repassa tá ali porque o Magrão falou que era ali que era pra estar. Exatamente. Entendeu? Porque o povo... é líder na audiência até hoje. Você acredita? Então acabou. Então, mais uma vez, prova o quê? Que televisão é hábito. É hábito. As pessoas querem ligar e falar, pô, o Domingo Legal tem aquelas provas lá, o Passo Repassa tem aquilo. Aí eu vou. Entendeu? Eu acho que o Domingo Legal podia ter menos quadros igual, porque os quadros são iguais. Sei, verdade. Entendeu? Eu acho que precisava ser aquele Domingo Legal de antes. Dar uma variada, porque é uma grande revista com várias coisas. É, o táxi do Gugu, lembra? Não precisa. Então, mas tem que tomar cuidado, porque já não vai poder fazer o que podia fazer. O táxi do Gugu já não dá mais pra fazer. Você tem que armar e virar esquete, né? Por exemplo, eu adorava fazer pegadinha. Você que escrevia? Eu escrevia, mas só que... escrevia, né? Por exemplo, é assim... para mim, fazia parte do meu trabalho dar certo. Eu queria pegar a pessoa. Então eu criava aquele círculo, não queria armar. É a mesma coisa contar uma piada e armar risada. Sabe? Sei, não, Então eu queria... E sabe, que nem uma vez eu dei uma entrevista para a Folha, eu falei, é engenharia da sacanagem. Porque assim, bicho, a gente sai as meninas, eu preciso gravar numa locação assim, 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 tá? Então, a gente vai ter que gravar lá na rua, embaixo não dá para pôr a câmera. Então, vocês vão ter que pegar um prédio, que a câmera vaze por cima do fio de alta tensão, que ela tenha um movimento de 180 graus, não pegue nenhum fio no caminho e que ela passe por cima desses fios, que eu consiga pegar a pessoa bem lá. Tem que ver se não tem RF, tem que ver lá o local, se a voltagem, se dá para ligar a câmera, tem que ver se não vai dar rame na câmera, vai gravar na Avenida Paulista, tem que embrulhar papel alumínio em volta da câmera. Era muito, muito, muito detalhe para fazer algo dar certo. Sim. Não era assim, sai com a câmera... Com todo respeito ao João Kleber, mas ele faz hoje mais numa linha de esquete. Entendeu? A gente tinha que fazer dar certo. Mas ninguém acredita nas pegadinhas do João Kleber. Vou dar um exemplo aqui. O Fausto, uma vez, foi
falado lá, ó, se alguém armar, é justa causa. Sei. Tanto aqui quanto no Rio. Não Aham. podia armar. Mas já quando eu trabalhei lá no Silvio, até fiz um negócio que foi um quadro meio pesado. Lembra do McQueen? Lembro, o McQueen. Então, O McQueen- pessoal até me confundia com o McQueen porque ele ficava elétrico pra você caramba. parece que era um quadro que o cara ia procurar emprego no SBT, eu dava um tiro no cara, Lembro. sabe? E hoje eu não faria isso. Porra, Sim. eu matava o cara. É. E eu matava, o McQueen entrava para me cobrar, Aham. porra, e era uma arma. Eu Aham. puxava a arma aqui e pá, era uma 22, com Sei. festim. Ah, pô, saía fumaça. Aí, imagina, aí o McQueen caía lá no Eu corredor. lembro dessa pegadinha. Aí eu falava pro cara que tá dando entrevista, viu? Fica tranquilo aqui, é só uma exceção. Vai preenchendo que eu já volto. Aí eu ia lá no corredor, eu falei pra você não vir aqui. Pá! Pá! Eu ficava só os pezinhos do McQueen na Aí eu chutava ele pra lá, aí eu guardava a arma e falava, mas vamos continuar. Então, e o cara assim, tudo roxo. Então, mas é isso que eu falo. Como é que você vai pegar aquilo de antigamente que fez, foi um sucesso, deu certo, e hoje criticar? Sim. Naquele momento passou. Mas era uma Então, mas pegadinha hoje- engraçada, né? Então, Você quer vê, dizer, coisa engraçada. existia, depois que eu fui lá pro Faustão, existia um negócio assim, cara, era muito planejado. Então, por exemplo, aí teve uma matéria da Folha para ver quem que armava a pegadinha. Aham. Tá. Aí era o Luquete já. Luquete, sei. Aí o Luquete falou, ó, É o dono da AltV, né? aí o Luquete falou assim, ó, todo o pessoal que tá fazendo pegadinha aqui, você é o que teve mais assertividade Sim. e a Folha quer fazer uma matéria. Então eu vou colar eles em você. Uma pegadinha do Ari Toledo. Eu tinha que pegar o Ari Toledo. Sei. Mas eu ia dirigir, eu não ia atuar. Eu não podia Sei. atuar porque eu conheci o Ari. Sim. E aí, é uma pegadinha que eu fiz com vários. Eu fiz com o Sérgio Rabelo, peguei o café com o peguei os caras do café, eles me odeiam por isso. Te Peguei odeio. mais um, não lembro se foi o Juca Chaves, o cara, mas o Ari Toledo foi melhor. E aí, no dia do Ari Toledo, foi assim: os caras da Folha chegaram, marcamos o horário, eles acompanharam a montagem dos microfones, das microcams, eles acompanharam montagens do switcher, Aham. né? Aí eles acompanharam a minha reunião a pré com a produção Sei. e ficaram comigo no switcher, dirigindo o ator, porque a brincadeira assim, a Globo alugou um andar Aham. na Paulista, um andar inteiro de um prédio lá que estava um andar meio fechado. Você saiu do elevador, tinha um puta logotipo de vidro, caralho. Aham. Aí você tinha uma porta de vidro, vinha uma criada, servia café, tinha recepção, puta esquema. Aí você entrava numa sala cheia de cara de terno, do logo na Nossa, parede. olha a armação que tinha. Então, e a ideia era que tudo que a gente tinha, o cara que levou o artista, que achava demais, então, chefe, olha, você lembra aquela campanha da West Top? Ah. Chefe, sua camisa tá linda. Sim, hoje. era Pool, eu acho. Era da Pool. Que camisinha linda, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho, o senhor isso. também é linda. Eu lembro. Então, tinha um puxa-saco, os outros eram diretores e o presidente da empresa. Aham. Aí puxa-saco, então, ele levou o Ari Toledo. Aí o cara, ó, chefe, esse aqui é o cara, tal. E o presidente não conhecia o Ari. Aham. Os caras tudo sério, né? Aham. E aí o cara falou pro Ari Toledo, não sei o quê, tá. Conta uma piada aí pra mim. Imagina, né? Sem clima nenhum. Nenhum. Aí o Ari, então, aí o cara chegou e não sei o quê, tá. Aí ele contava a piada e só o puxa-saco Ria. ia. Aí o chefe batia a caneta lá. Fulano, por favor, se contenha, né? O que mais o senhor pode fazer mais assim, de engraçado? Imagina. O Ari Toledo. Então ele tocou violão, tá? Chegou uma hora que ele falou, ó, escute, eu vou mandar vocês pra puta que assim. E foi do caralho, o cara da Folha vendo lá comigo, né? Aí depois que eu falou que era pegadinha, então o cara da Folha foi, entrevistou o Ari. Você imagina se eu tivesse armado. Putz, ia dar Aí uma depois zebra. os caras da Folha, aí entrevistaram ele, Aham. aí os caras falaram, você não sabia que é do Pardini, tal. Aí eu entrei lá e falei, você é um filho da puta mesmo. Né? Tinha que ser você para me fuder. Tá? Então, Não tinha nada armado, mas era uma produção, e o Café com Bobagem caiu, os caras, foi assim, a Globo chamou eles para essa reunião, era um puta show. E aí no dia da Globo, aí o que eu fiz? No dia da gravação, um dia antes, a gente estava trabalhando na Jovem Pan. Aí eu combinei com a menina da Pan chegou lá na nossa sala e falou, Pardini, a Lucimara Paris está na linha.
Pô, E eu falando, puta, Lu, amanhã nós temos um negócio de show. Puta. Aí desliguei na frente de todo mundo. Puta, vocês vão ter que ir sozinho, cara, porque vou ter que gravar um negócio com o Caçulinha, pro Faustão, não tem jeito. Aí foi os 4. E você não foi? Não tinha o Robson. E foi a mesma história. Os caras pedindo, o Zé Américo fazendo Clodovil, rachando o bico e o presidente se contenha. O Enio fazendo o Fagundes, mas o Zé vermelho. E o Zé... Zé... hora que o Zé falou, você tem o direito de não achar engraçado, sabe? Eu ficar nervoso. E o Zé é o doce, né? Ele mas, meu, doce. Não é certo isso, cara. Sabe? Não quer dizer que a gente é uma bosta. Aí o Enio, porra, eu tô me sentindo mal. E o Enio só quer. A hora que vocês estão na pegadinha do Faustão, eu entrei na sala, cara. Os caras, nós voltamos pra a pedra. Os caras foram os 4 na frente. Assim, bravo. O Zé falava, na boa, nem chega perto. Aconteceu isso comigo com o Vini. Nós pegamos o Capitão Hamilton. Isso no Gugu. Capitão Hamilton, nós fomos fazer um passeio de helicóptero com 3 meninas que eram da Rádio Cidade. Mas essas meninas eram personagens, né? Eram atrizes. Eram atrizes. Eu fui junto com o Vini. E o Capitão Hamilton subiu, né? Isso foi no Gugu. O Capitão Hamilton subiu, tá? E lá em cima ele deu pane. Cara, ele desceu, ele deu uma caída. Eu senti ânsia de vômito. Eu tive que segurar o vômito. Aparece, eu segurando o vômito. Eu nunca tinha andado de helicóptero. E quando o helicóptero faz isso, parece que veio tudo para cima. Eu me senti muito mal e o Vini desesperado. Aí chegou lá perto de Alphaville, o capitão, Mayday, saindo fumaça. Ele colocou uns negócios de fumaça. Mayday, e dando volta assim. Mano, o Vini ficou louco. Quando desceu, começou as explosões. Era o Walter Vanderlei que fez a produção. Começou as explosões. O Vini desceu desesperado, correndo. Era aniversário dele. Aí vem a Salete, que trabalhava comigo na Indy, com um chapeuzinho, aquele chapeuzinho, língua de sogra e um bolo, que era aniversário do Vini. E um bolo. Aí o Vini olhou pra mim, eu falei, Vini, foi pegadinha do Gugu. Cara, o cara queria me bater. Ele queria me bater, ele ficou sem falar comigo acho que uns 2 meses, por causa da pegadinha. Outra que eu tive que intervir foi o Valdir Soriano. Fizeram uma pegadinha dele dar um autógrafo lá na Dr. César, numa loja. Aí o SBT arrumou um ônibus com 20 meninas, 30 meninas, que ia pedir autógrafo pro Valdir Soriano. Nisso entra 3 bandidos que estavam fugindo da polícia. Olha, agora quero vocês de refém. É o Valdir Soriano. Mas o Valdir Soriano, ele andava armado. Eu não sabia. Ele andava armado. Ele tinha uma pochete que estava armado. Eu era o cúmplice. Eu estava do lado dele aqui assim, sofrendo, assim, nervoso. Mano, foi Deus, cara, que me fez olhar para a mão dele. Ele estava tirando o revólver. Ele estava tirando o revólver da bolsa. Ele ia matar um ator. Ele não sabia que era pegadinha. Aí, quando ele tira o revólver, que eu vejo que ele pegou o revólver, eu começo, para tudo. Aí entrei na frente, Valdir, para, é pegadinha. Para, pelo amor de Deus. Gente, para, ele tá armado. Aí eu falei, ele tá armado. O Valdir ficou olhando pra mim, que ele não entendeu nada. Pô, ele ficou muito puto comigo. Aí depois nós tivemos que dar continuidade. Já tínhamos feito todo o circo, faltava encerramento. Eu falei, Valdir, que agora seja ator. Mas ele ficou tão puto que dá pra perceber que não ficou bom a pegadinha. Entendeu? Sim, porque o cara tá irritado, né? Ele ficou irritado. Da segunda metade pra frente, ele ficou irritado. Mas dá pra ver, tá no YouTube. Pegadinha com o Valdir Soriano dando autógrafo. Tá lá no YouTube. A primeira parte dá pra ver que ele tá ali dando autógrafo, ele não entendia nada. Aí dá pra ver a edição, ele fica meio mal. Então foi isso que deu, né? Aguinaldo Timóteo, a gente tá falando de Portugal Legal. Eu fiz Portugal Legal com ele num hotel lá da Avenida Ipiranga, não lembro o nome. O Hilton Hotel, tinha o Hilton, né? Que era do SBT. Não, era um mais simples. Então, cara, ele foi embora. Ele ficou puto quando ele ia no Portugal Legal, no final. E aí tinha um desfecho que virava uma homenagem. E era da irmã ou da mãe dele a homenagem. E quando chegou no final, não sei que alguém deslizou lá, alguém comeu uma bola. E ele falou, não, peraí, isso aqui é uma brincadeira. Aí eu falei assim, primeiro ele não queria descer. Aí ele desceu, armamos circo. Normandia, eu acho que era o hotel. Acho que é o Normandia. Normandia, é esse mesmo, eu sei. Aí ele desceu, a gente fez a brincadeira. Aí teve uma hora que ele falou, não sei o que. Aí eu falar para ele com o português: não, por favor, não te vá, acho que nós vamos ter cá um momento bonito. Eu perguntei o negócio da música.
Ele falou, não, minha casa só toca música MPB. Você sabe isso? Sei, não. O rádio só fica ligado no MPB, ele tinha um filho de criação, sei lá. Ele falou, não toca rock, sei lá. Porque eu ficava instigando. Aí chegou uma hora que isso aqui é uma brincadeira, o que é meu? Ele subiu, ele pegou as malas, ele foi pro meio da Avenida Ipiranga, que nem um doido, com as malas na mão, para parar um táxi. Mano. Ele foi embora, cara. É por isso nós gravamos na sexta, ele estava aqui, porque tinha Gugu domingo. Então o Magrão Paulo falou para eu gravar com ele, para pôr no ar domingo. Ele foi embora para o Rio, deu uma briga danada, mandou a produtora embora, que trabalhava 10 anos com ele. Sim. Cheguei lá, contei a história pro Magrão, no domingo falamos com o Gugu. O Magrão ligou para ele para pedir desculpa, para ele voltar, ele não atendeu o telefone. O Gugu ligou para ele, ele não atendeu, ele foi embora, ele foi para o aeroporto e voltou para o Rio. Ficou muito bravo. Ficou muito bravo, não deu para explicar, cara. Bom, ele, cara. Mas olha, infelizmente, Pardini, Thiago, puxa, só Acabou? Deus para mensurar a minha alegria. Mas que hora que eu tenho começa de o podcast? Eu e ele queríamos saber. A gente queria... Não, a gente tá colocando no ar, eu vou avisar vocês direitinho. Não, mas não vai começar hoje? Hoje não vai começar, porque até agora a gente só foi esquenta. Olha, eu não vi fita de rolo, eu não vi Betacam. Eu acho que nós estamos sendo enganados. Eu queria avisar vocês que isso foi uma pegadinha que nós fizemos, foi uma pegadinha que nós fizemos, mas não é não. Vocês foram muito gentis em me dar essa oportunidade, em dar aos nossos telespectadores, que são os telespectadores do O Produtor. Muito obrigado, Pardini, muito obrigado, Thiago, Deus abençoe vocês. Obrigado. E aí, quais são as novidades? O que você pode falar? Pardini, arroba Oscar Pardini 10 no Instagram, Oscar todas as Pardini, redes. número 10. Número 10. E a novidade é que eu faço um trabalho do lado sério também. Sei. Porque eu acho assim, lá no palco, a gente fica ali divertindo as pessoas, Sim. etc. Mas do outro lado, assim, ninguém pode estar de bom humor se não estiver bem consigo mesmo. Isso. E eu faço um podcast que a ideia, a atração não é o entrevistado, é o assunto. Sim. Então 90% das pessoas são anônimos. E é um podcast que ele é feito totalmente para quem assiste. A atração é o conteúdo. Aí você vai falar sobre o quê? Autoconhecimento, autoestima, saúde, autocuidado. É um assunto que entretenimento. interessa. O mandamento do podcast é qualquer coisa que vocês precisem aprender, mas que possam desfrutar. Qual que é o nome do podcast? Agora é Você Podcast. Agora é Você É aquele podcast. momento que você para, esquece o telejornal, esquece esse portal. Não, agora é você. Vamos falar coisa para você. Tá. Então, pô, ensina sobre vinho, sobre churrasco, cuidado com o coração, telepsiquia. Enfim, é universal. É universal. É toda quarta-feira, quer dizer, até setembro, 7h30 da noite, outubro em diante, 8 horas da noite. Toda quarta-feira. No Agora YouTube. é Você Podcast. Agora é Você Podcast Está em no todas YouTube. as redes, mas o ponto de exibição inédito é o YouTube. E você, Thiagão? Tô lá na Nativa, na rádio, sempre em 5 edições diárias, 8h30, Sim. 9h30, 10h30, 1h20, Caramba. 1h40. Caramba, cara. Aos domingos apresento Tantas Emoções, um programa que conta a história do Roberto Carlos, Que legal. as fofocas, Que legal. toca boas músicas. Jovem Guarda. Exatamente. Que Toca legal. as músicas do Rei, aquelas que fizeram sucesso com Sim. participações, Isso depoimentos é de ótimo. amigos. Isso às 7h, nos domingos. Aí depois eu fico para o Família Nativa, que aí eu entro mais 3 vezes. E depois de tudo isso, eu também estou lá na TV Gazeta. Sim, no Mulheres. No Mulheres, que é o programa feminino mais longevo da TV brasileira, 44 anos no ar. E hoje das 12h30 com a Regiane e com a Com Pâmela. a Pâmela. Sim. E também tem o meu canal no YouTube. Falo de reality show, falo do bastidor da televisão, do mundo dos famosos. É youtube.com/ThiagoRochaBR. Tá. E depois de tudo isso, a gente fala que não é sorte, Seu né? Instagram. Né? É Thiago Rocha BR também, tudo Isso. junto, tudo junto. Então não valeu, é pai. sorte, é o trabalho. A gente trabalha, mas Isso. o mais bacana disso, eu quero te agradecer olhando nos seus olhos, é que é muito bom poder dividir esses anos todos com você, Bipo. Você é uma que pessoa delícia, é nóis. diferente, você Obrigado, é um cara do Thiago. bem, é um cara decente, Sim, é um nossa. batalhador, é um bom caráter. E Que bom, que obrigado. bom esse presente da gente estar reunido com Pô, o Pardini, que eu era pivete, eu assisti o Pardini na televisão e que honra minha, mais uma vez, a gente está aqui dividindo o microfone. Nossa, Eu eu digo- tô feliz. Eu digo tô mesmo, feliz. porque o BIP, cara, tem outro detalhe especial.
ele é uma extensão da história de uma porrada de gente que a gente viu explodindo a música. Verdade. Cara, ele tem passagens interessantíssimas com Rita Lee, com Tim Maia, com Jorge Aragão, com Raul Seixas, Roberto Carlos. Roberto Carlos, bicho. Da Jovem Guarda toda, né? Jovem Guarda toda. Jovem Guarda. Esse cara sozinho dava um especial. É isso aí. Entendeu, Não, mas cara? muito obrigado, viu? Obrigado, como meu disse Deus abençoe. muito bem ele. Obrigado a nós, a você, pela oportunidade de estar aqui, cara, porque a vida é curta, passa muito rápido. Mas isso vai ficar. Então, mas essa oportunidade da gente estar com quem gosta e com quem faz parte da história da gente é uma coisa que não é para todo dia, mas é para sempre. É para sempre. Então, cara, obrigado mesmo. Muito obrigado. E você, fique ligado, porque vem mais coisas aí. Vem